Como nós estamos vendo aqui, o texto da Resolução 21.538 de 2003, o artigo 53 diz que são considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento dos direitos políticos, no caso de perda, que é aquela hipótese que está no artigo 15, inciso 1º da Carta Magna, da Constituição da República Federativa do Brasil, é necessária a comprovação do decreto ou portaria e da comunicação do Ministério da Justiça. No caso de suspensão, para interditos ou condenados, é necessária a sentença judicial, certidão do juiz competente ou outro documento. Ora, vamos imaginar uma hipótese. Vamos imaginar que a pessoa foi condenada a 10 anos de pena privativa de liberdade. Aí essa pessoa cumpriu toda a sua punição. E o juiz da Vara de Execuções Penais declarou extinta a pena pelo cumprimento. Enquanto a pessoa está cumprindo pena, ela está com os direitos políticos suspensos. O que significa isso? Ela não vota, nem é votada. Ela não tem o que se chama da capacidade eleitoral ativa e passiva, que é o ius sufragio e ius honorum. Mas, uma vez cumprida a pena, será esse fato comunicado ao juiz da zona eleitoral através de uma certidão do juízo competente, que é o juiz da Vara de Execuções Penais, por exemplo. Para os conscritos ou pessoas que se recusaram à prestação do serviço militar obrigatório, diz aqui a lei, isso também é muito importante, A Constituição, no artigo 15, inciso 4, trata do que se chama do imperativo de consciência. Isso também está no artigo 143, parágrafo 1º da Constituição da República. O que é isso? Vamos dar um exemplo. O jovem, com 18 anos, tem que servir as Forças Armadas, O Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. Desculpa. Muito bem. Só que quando ele vai servir, ele pode alegar um impedimento, por exemplo, um impedimento religioso. É muito comum que se alegue que é testemunha de Jeová, por exemplo, porque a religião, essa crença não permite servir o exército. Nesse caso, essa pessoa não pode sofrer discriminações. Então a nossa Constituição, ela é sábia. O que ela determina? Que nesse caso a pessoa deve cumprir uma prestação alternativa. Agora, se ela não cumprir, se a pessoa não cumprir a prestação alternativa, aí ela sofrerá uma sanção, que é a suspensão dos direitos políticos até que ele cumpra a prestação alternativa. Então, quando ele cumprir a prestação alternativa, ele terá que juntar um certificado desse cumprimento. E aqui a resolução do TSE diz que pode ser o certificado de reservista, que é para outra coisa, mas que comprova o serviço militar, certificado de isenção, certificado de dispensa da corporação, e nós temos aqui também o certificado, só um minutinho, de cumprimento, esse que eu queria achar, da prestação alternativa ao serviço militar obrigatório. Ou seja, cumpriu o serviço militar obrigatório, mas de forma alternativa, com essa chamada prestação alternativa. Então ele pegará essa certidão no Exército e levará à zona eleitoral, ao cartório eleitoral, para regularizar a sua situação. Porque enquanto ele não fizer isso, constará na base de dados do eleitor que ele estará com os direitos políticos suspensos. Então, reparem, essa prestação alternativa é um serviço burocrático dentro do cartório, um serviço assistencial, até mesmo religioso, um serviço, enfim, que não é propriamente o serviço de caserna, como se diz.
Também temos aqui o certificado de conclusão do curso de formação de sargentos, o certificado de conclusão de curso em órgão de formação da reserva ou similares. E, por último, para os beneficiários do Estatuto da Igualdade, comunicação ao Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça ou de repartição consular ou missão diplomática competente a respeito da cessação do gozo dos direitos políticos em Portugal. Ou seja, ele não está mais exercendo o voto em Portugal, então ele pode voltar a votar no Brasil, como nós vimos na referência na aula passada. E, no caso de inelegibilidades, a certidão ou documento comprobatório. Geralmente, a Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 90, fixa um prazo de 8 anos de inelegibilidade. Então, vencido aquele prazo, a parte leva um documento, né, que é a própria decisão judicial, para que seja interpretada pelo juiz eleitoral e pelo promotor eleitoral da zona eleitoral para o restabelecimento do direito político de votar. Atenção para o que eu vou dizer, já falei algumas vezes, mas repito para ficar bem firme nos seus estudos. Quem está com os direitos políticos suspensos não vota nem é votado. Agora, quem é inelegível, que é o caso, por exemplo, do analfabeto, ele vota facultativamente o analfabeto, mas pode votar. Só não pode ser votado. Nós temos uma inelegibilidade que é a inelegibilidade decorrente do abuso do poder político ou econômico. Quem praticou abuso do poder político ou econômico é eleitor normalmente. Vota, deve votar, é obrigatório o voto. Agora, não pode ser eleito para vereador, para deputado, para presidente, governador, para nenhum mandato eletivo, certo? Durante o prazo da inelegibilidade que foi fixado na decisão judicial. E aí, como eu estou explicando, geralmente esse prazo é de 8 anos. Esses 8 anos têm um prazo de contagem, são contados do dia da eleição em que se verificou o abuso. Por exemplo, a eleição foi no dia 2 de outubro de 2016. Aí, 8 anos, a pessoa vai ficar inelegível até 2 de outubro de 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2 de outubro de 2024, ele não pode se candidatar a nenhum mandato eletivo. Entende? O prazo é sempre contado da data da eleição, embora o processo seja julgado em momentos posteriores. Bem, o artigo 54 trata da folha de votação. A folha de votação constarão os eleitores regulares ou liberados e o comprovante de comparecimento serão emitidos por computador. Isso é mais ou menos óbvio. Lembra, quando a gente vai votar, tem a folha de votação que a gente assina e ali se identifica a eleição, a data da realização e o turno. E ali nós temos naquela folha os dados individualizadores de cada eleitor, como garantia de sua identificação no ato de votar. E ela é emitida em ordem alfabética de nome de eleitor, encadernada e embalada por sessão eleitoral. Lembre-se, uma zona eleitoral tem diversas seções, mais ou menos 100 seções. E cada seção tem folha de votação. A seção corresponde a uma urna eletrônica. Então, você ali tem essa ordem alfabética. E o artigo 54, parágrafo 2º, diz que o comprovante de comparecimento, que é o canhoto, conterá o nome completo do eleitor, o número de sua inscrição eleitoral e a referência à data da eleição. Essa parte do texto que nós estamos apenas lendo aqui do artigo 54, ela é uma parte autoexplicativa, né? Ela não merece assim nenhum comentário a mais, porque só a própria leitura do artigo 54, e eu digo isso em diversos artigos aqui desse estudo que nós estamos fazendo, né? Que eu volto a frisar para você. A resolução 21.538, ela pode não estar, às vezes, especificada no edital do concurso,
principalmente do TRE, mas é uma resolução que sempre cai na prova. Por quê? Ela faz parte da interpretação do Código Eleitoral e da Lei 9.504, tá bom? Continuaremos na próxima aula em comentar a Resolução 21.538.